Nós, os seres humanos, somos os únicos seres vivos que conseguimos pensar e raciocinar sobre o próprio pensamento. Conseguimos formular ideias e métodos sobre o que nós pensamos, sobre o que nós sentimos e sobre o que nós fazemos. Para exemplificar bem isso que eu tô querendo dizer, eu preciso te contar uma breve história que talvez você já tenha ouvido alguém falar antes, mas se você não ouviu ainda, eu recomendo muito que você preste atenção. Existia um galinheiro, e esse galinheiro ele era muito bem cercado, era difícil você entrar de fora para dentro. O fazendeiro, dono desse galinheiro, né, dono dessa fazenda, ele criou um sistema que esse galinheiro só abria de dentro para fora. Então você nunca conseguia abrir esse galinheiro de fora para dentro. E o fazendeiro, muito esperto como ele era, ele para abrir esse galinheiro, colocava a mão por cima da cerca, conseguia abrir a porta para ele entrar. Ele fez esse sistema para prevenir que as raposas que estavam fora desse galinheiro conseguissem abrir o galinheiro pelo lado de fora, entrar no galinheiro e pegar as galinhas. Então ele criou esse sistema inteligente que só ele conseguia abrir. Só que as raposas não ficaram nada contentes com essa cerca que não podia ser pulada e com essa porta que não podia ser aberta pelo lado de fora. E as galinhas não eram muito inteligentes dentro desse galinheiro. Elas se deixavam levar de maneira muito fácil. Dentro desse galinheiro existiam diversas galinhas, que eram as galinhas que colocavam ovos. Tinha alguns pintainhos, né, alguns pintinhos lá dentro, que eles eram novinhos e que possivelmente no futuro iriam virar os galos do galinheiro. E tinha um galo, que é quem comandava, quem cuidava de tudo ali. Era como se fosse o sábio desse galinheiro. Esse galo que cuidava desse galinheiro, ele era muito conservador, ele era muito cauteloso, então ele sabia analisar muito bem as ideias que vinham de fora ou de dentro do galinheiro. E as raposas sempre tentavam entrar nesse galinheiro e nunca conseguiam. Até que elas perceberam que as galinhas, elas não eram muito bem informadas. Elas não estudavam. Dentro desse galinheiro, quem estudava, quem se aprimorava era somente o galo. E as galinhas se deixavam levar pelo que o galo falava. Então, as raposas perceberam que para elas pegarem essas galinhas, elas não tinham que entrar até esse galinheiro. Não tinha como entrar, na verdade, né? Ela não conseguia pular, não conseguia abrir. A única maneira delas conseguirem pegar as galinhas dentro desse galinheiro era fazendo com que as próprias galinhas quisessem sair do galinheiro. Então as raposas, elas começaram a pensar o que a gente pode fazer para tirar esse monte de galinhas dentro do galinheiro, porque a gente possa encher a nossa barriguinha aqui, porque senão nós vamos morrer de fome. E as raposas mais espertas que eram, decidiram plantar ideias dentro desse galinheiro para que as próprias galinhas decidissem sair dele. E a grande ideia, a grande sacada que a raposa chefe teve foi: vamos falar que o galinheiro tá acabando, vamos inventar alguma história para que não seja mais suportável essas galinhas viverem dentro desse galinheiro. Então elas tiveram a brilhante ideia de falar que o céu estava caindo. As raposas encontraram uma placa e nessa placa tinham algumas estrelas e elas conseguiram quebrar a placa ali e pegar um pedacinho de estrela desenhada na madeira. A grande sacada que elas tiveram foi: vamos fazer com que essas galinhas pensem que o céu está caindo, que dentro do galinheiro o céu está caindo. Desse jeito a gente não vai precisar convencer o galo a tirar as galinhas lá de dentro, a gente não vai precisar abrir o galinheiro. Se nós convencermos as galinhas de que o céu dentro do galinheiro estava caindo, automaticamente elas vão correr para fora. E foi isso que as raposas fizeram. Chegaram bem pertinho da porta do galinheiro, onde tinha uma frestinha onde elas podiam falar com as galinhas sem que as galinhas percebessem que eram as raposas. E elas chegaram e falaram assim: viu, o céu tá caindo, corre e avisa todo mundo que o céu tava caindo. E naquele primeiro momento as galinhas, elas ficaram meio preocupadas, meio com dúvidas, mas sem muita informação e sem muito conhecimento, elas não aceitaram muito bem a ideia. Foi quando as raposas decidiram pegar aquele pedacinho de estrela, jogar por cima da cerca, e foi onde acertou uma galinha bem na cabeça. A galinha olhou e viu que era a estrela que tinha caído do céu e saiu gritando para todo mundo. As outras galinhas que estavam perto, que viram aquele acontecimento, uma estrela tinha caído na cabeça da galinha bem na frente delas, saíram correndo também. Foi aquele alvoroço, todo mundo gritando: o céu está caindo, o céu está caindo. Até que chegou num ponto insuportável, onde as galinhas, muito doidas, achando que realmente o céu estava caindo, abriram o galinheiro e partiram para fora. O final dessa história mostra simplesmente as raposas deitadas roendo os ossinhos das galinhas. Eu te contei essa história porque tem uma lição muito, mas muito importante que nós vamos dividir aqui nesse vídeo em duas, tá? Para você que é empreendedor e para você que é consumidor. Assiste esse vídeo aqui que vai valer a pena. Solta a vinheta. Fala, Lobo Matheus aqui, seja bem-vindo a este canal e seja bem-vindo também a este vídeo. Nesse canal aqui nós falamos sobre marketing digital e funil de vendas de uma maneira totalmente descomplicada. Se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos e também dos próximos conteúdos que eu for criar, considere fazer parte desse canal aqui se inscrevendo, acredito eu que esteja aqui desse lado, só você descer ali e se inscrever. E também eu conto com você para deixar um gostinho nesse vídeo, porque você me ajuda demais a fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas que estão precisando. E esse é um conteúdo muito valioso, que eu garanto que vai valer a pena você assistir. Dito isso, eu preciso te explicar essa história aqui da
galinha do céu está caindo, e como que você não pode ser a galinha do céu está caindo, e como que você pode ser ou não ser as raposas e ser ou não ser as galinhas. Eu vou dividir isso aqui em dois aspectos, tá? Em duas análises dessa história. E é uma história que me marcou demais. E todas as vezes eu garanto pra você que você parar, analisar o mundo de hoje, você vai ver que existe a história do céu está caindo. Sempre existe uma narrativa, sempre existe uma história, uma notícia, um produto, uma tendência que faz com que pareça que o céu tá caindo. É sempre no noticiário desse jeito, os jornais são todos desse jeito, aqui na internet é tudo desse jeito. As estratégias estão parando de funcionar, a economia vai quebrar, o Brasil vai falir, nós vamos virar uma Venezuela. É sempre a mesma história. Sempre a história de que o céu está caindo. É lógico que em alguns momentos as empresas elas vão acertar algumas vezes que o céu pode estar caindo, mas nem sempre isso é verdade. Por isso que eu vou dividir isso aqui em dois aspectos. Primeiro aspecto, eu vou falar das pessoas que consomem, você como um consumidor, tá? Você que consome produtos, você que assiste notícia ou consome conteúdo. E depois eu vou explicar para você o lado do empreendedor. Se você tem empresa, vale muito a pena você esperar para esse ponto. O que eu digo sobre os consumidores é: as notícias é que movem o mundo. Uma ideia com emoção gera movimento. Não tinha como as raposas capturarem, né, as galinhas dentro do galinheiro, porque esse galinheiro ele era cercado e só abria de dentro para fora. Então a ideia delas foi plantar uma ideia com emoção dentro desse galinheiro para que as próprias galinhas decidissem agir e sair para fora para serem abatidas nesse caso. Acontece muito disso hoje. Eu garanto que se você parar e analisar com esse olhar analítico, você vai ver acontecer muito disso em noticiários, em conteúdos. Para nós que trabalhamos com a internet, talvez você trabalhe também, você olha o tempo inteiro as pessoas fazendo vídeo, criando conteúdos e tendo notícias sobre as estratégias que estão parando de funcionar, ou que não vão funcionar mais, ou que tudo que você faz tá errado e existe uma maneira melhor de você fazer isso. Tudo isso são ideias plantadas com emoção para gerar movimento. Porque movimento gera monetização. Você consegue monetizar em cima do movimento. Para você que é um consumidor de conteúdo, para você que é um consumidor de produtos e de notícias, você tem que ficar muito atento para não ser a galinha do céu está caindo. Existem nesse momento diversas raposas falando para você que o céu tá caindo, e se você cai em alguma dessas ideias com emoção, você acaba sendo levado e às vezes levando muitas pessoas junto com você. Isso acontece muito com quem cai em golpes, né? Golpe de pirâmide, golpe de mercado financeiro, golpe de Bitcoin, golpe de não sei o que. Isso acontece demais, porque as pessoas são levadas por uma ideia e por uma emoção para um local aonde elas não desejariam ir se elas soubessem que local que é esse. E o mais doido é que as pessoas fazem isso sem pensar, porque isso mexe diretamente com a emoção das pessoas. Então, você como um consumidor tem que ter um olhar muito analítico sobre para onde você tá indo e em quais ideias você tá acreditando, para você não cair em golpes pela internet ou fora da internet. Agora, a segunda análise que eu quero fazer aqui com você é do lado do empreendedor. Para você que empreende, que tem uma empresa, você pode usar essa ideia do céu está caindo para gerar movimento nas pessoas, para alavancar o seu negócio, mas não da maneira negativa, como por exemplo as raposas levando para fora para abater as galinhas, mas da maneira positiva, como fazer as pessoas sentirem desejo pelo produto que você vende e para que você consiga resolver o problema das pessoas. E esse é o maior objetivo de todos. Não adianta nada você usar essa história do céu está caindo, como por exemplo os golpistas fazem, né? Chamam as pessoas para uma pirâmide, a pessoa acaba entrando e acaba falindo ou quebrando porque acreditou e depositou todas as forças e todas as energias e todo o dinheiro que ela tinha nesse golpe, né? E depois o céu realmente acabou caindo para ela. Mas você usa essa estratégia para você atrair mais clientes para o seu negócio. Quem não sabe gerar movimento, possivelmente vai estar fadado à estagnação ou quem sabe até mesmo fracasso. Movimento é uma coisa muito poderosa e como eu disse, as pessoas, né, nós seres humanos, por sermos seres pensantes, a gente acaba estudando o nosso próprio cérebro, como ele funciona e como ele age, como a gente age, com os instintos que nós temos, a gente acabou descobrindo essa ideia do movimento e que acaba gerando essa tendência das pessoas de se movimentarem, por isso que é movimento. Então, uma ideia colocada com emoção gera movimento. Tem um experimento bem legal que fizeram dentro de uma sala de aula, eles colocaram diversos alunos fictícios dentro dessa aula e combinaram que aquele objeto azul, na realidade, as pessoas iriam falar que era vermelho. Então, todo mundo que estava dentro dessa sala combinou que falaria que o objeto era vermelho quando o professor perguntasse. E entrou um aluno que era um aluno real, que não sabia no que eles tinham combinado. E quando o professor começou a perguntar para esses alunos que cor que era aquele objeto, todo mundo começou a falar a cor errada. Tá, a cor errada. Perguntava para outro aluno, o aluno falava a cor errada. Quando chegou naquele aluno que não estava sabendo nada de nada, ele olhou e falou: caramba, eu tô vendo uma cor, mas tá todo mundo falando que é outra. E para mim não ficar diferente, para mim não ser diferente, eu vou falar que é outra cor também. Então, esse aluno que não sabia de nada acabou sendo levado pelo movimento que as pessoas tinham criado dentro daquela sala. Movimento nada mais é do que você plantar uma ideia e colocar emoção para que a pessoa haja. Dá para você monetizar em cima do movimento, mas como eu disse, cuidado com esse tipo de estratégia, esse tipo de sentimento que as pessoas têm é muito poderoso. Pode ser usado pro bem e pode ser usado pro mal. Você pode ver hoje, com um olhar analítico, igual eu falei, que hoje isso é usado na política, hoje isso é usado nas notícias, hoje isso é usado nos negócios, e se você não prestar atenção, você acaba caindo nesses movimentos sem nem perceber. E se você não prestar atenção também, você acaba não criando
esses movimentos por nem saber que eles existem. Então, se você não cria movimento, você acaba ficando para trás das outras pessoas que estão criando e, na maioria das vezes, essas outras pessoas são golpistas ou pessoas que estão querendo passar a perna nas outras pessoas e você acaba perdendo seus clientes ou perdendo credibilidade por simplesmente não saber usar essas estratégias ou não ter a malícia de usar essas estratégias. Então, cuide muito para não ser levado por movimentos que não são bons, que não geram resultados e que não vão te fazer uma pessoa melhor ou mais rica. E cuide muito também, se você tem uma empresa, em não criar movimentos, porque senão você vai estar atraindo, né? Quando a gente fala de funis de vendas, você vai estar atraindo menos pessoas, você vai estar atraindo menos clientes. Cuide muito com isso, tenha um olhar analítico, não seja a galinha do céu está caindo. E se você for uma raposa, não coma as galinhas depois que elas saírem do galinheiro. Claro, faça as coisas certas, com honestidade, com integridade. E espero de verdade que você tenha curtido e tenha entendido a lição que esse vídeo aqui te passou. E se você não entendeu, eu aconselho de verdade que você revise pelo menos o início desse vídeo para pegar a ideia central. Que você pode usar movimento por bem e que você pode usar movimento por mal, desde que você tenha ideias boas ou ideias ruins. Desde que você tenha malícia para conhecer o mal, desde que você tenha malícia para saber usar essas estratégias, não para fazer o mal, mas sim para conseguir o bem, para você conseguir crescer seu negócio, para você conseguir vender mais, sempre com integridade e honestidade. Espero que você tenha curtido. Não seja de verdade a galinha do céu está caindo. Aqui no final eu vou deixar 2 vídeos para você. Um sou eu que tô te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo. Fui!